Olá, eu sou a professora Vivian Lopes, professora da disciplina de Geografia. Hoje darei a aula número 18 do sexto ano dos anos finais. O tema da aula de hoje é espaço urbano. Nós vamos trabalhar as habilidades EF 06GE06 e EF 06GE07. Qual é o objetivo da aula de hoje? É identificar as características das paisagens urbanas, explicar o processo de urbanização. Eu preciso que vocês observem essas três imagens que estão aqui, imagem 1, 2 e 3. Então, o que elas representam? Eu tenho paisagens do campo e da cidade. Então, vamos lá. A primeira paisagem, Ana, o que você consegue identificar? Muito bem, Ana, perfeito. E a segunda imagem, Pedrinho? Fala para a Pro o que você consegue identificar nessa segunda imagem. Ótimo, bem observado. E a terceira imagem, Ana Luísa? Sim, perfeito, isso mesmo. Então, vocês conseguiram identificar que a primeira imagem eu tenho o campo, no seu estado natural, sem ter ação antrópica. Na segunda imagem, eu já observo aí que eu tenho uma casa, uma estrada, mas mesmo assim eu tenho o campo praticamente preservado. Já na terceira imagem, eu tenho uma cidade que sofreu a ação antrópica aí na sua totalidade. Parabéns! E aí o espaço urbano corresponde às cidades. Então, na paisagem do espaço urbano é possível identificar. O que eu identifico no espaço urbano? Eu não tenho prédios, eu tenho estradas, eu tenho fábrica, eu tenho comércios, escolas, bancos, eu tenho lojas de vários tipos. Então, eu sempre tenho que ter esse olhar quando eu observo uma paisagem. Como surgiram as cidades? Como que eu posso explicar, esse surgimento da cidade? Então, as primeiras cidades tiveram origem onde? Da união dos povos e da exploração dos recursos naturais. Surgiram há mais de 6.000 anos atrás. Então, principalmente devido aí à evolução da agricultura, o controle, da água, dos rios e a divisão do trabalho. Era nas cidades que aconteciam aí as trocas de mercadorias. Vocês estudaram bastante em história, a questão do escambo e a guarda, a proteção do território, contra os inimigos, que naquele período existia muito. E aí eu tenho a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, no continente europeu. Então, foi um fator de atração das pessoas, elas se sentiram atraídas em busca do trabalho, saíram do campo, ocorreu aí o êxodo rural. E aí, com as cidades, as sociedades aumentaram a sua capacidade de alterar o meio natural. Então, com isso, a superpopulação, o crescimento da população devido à indústria, o comércio. Então, nós tivemos aí o crescimento das cidades. Por que as pessoas deixavam o campo? Por que morar na cidade? Eu tenho dois fatores. Eu tenho o fator de atração. O que atraiu essas pessoas para o campo? A oportunidade de trabalho, melhoria de vida das famílias, na indústria, no comércio. Eu tinha os serviços, até hoje, serviços essenciais como hospital, banco, as escolas, as universidades, o lazer, o teatro, o cinema. E aí o que causou repulsa? Por que essas pessoas saíram? Elas tiveram problemas, muitas vezes com a seca, foram trocadas, muitas delas pela máquina, e aí tiveram que ir em direção à cidade. As cidades são o centro da organização social e econômica. Então nós temos uma imagem aqui que retrata bem isso. A Avenida Paulista, o centro, econômico do nosso país. Aqui ela está vazia, mas ela é extremamente cheia, Durante o dia, à noite, aos finais de semana, tem um grande movimento. Então ali não é só o lazer. Eu tenho o maior centro econômico do nosso país localizado ali na Avenida Paulista. E atualmente mais da metade da população do mundo mora onde? Na zona urbana. Elas estão saindo do campo em direção às cidades.
Agora eu preciso que vocês respondam com as suas palavras, né? Diante de tudo que vocês aprenderam nessa aula de hoje, que fatores podem motivar a migração das pessoas para as áreas urbanas? Como o crescimento urbano transforma as paisagens? Qual é a relação entre a industrialização e a urbanização? Então eu quero que vocês respondam para que na próxima aula a gente possa se reunir e abrir um debate, né, sobre o aprendizado que vocês tiveram, para que a gente possa fazer uma reflexão. Muito obrigada pela aula de hoje. Tenha um bom dia.